problemão, né? Bom, infelizmente, por conta do problema, o horário da aula vai ser reduzido, mas claro que eu posso fazer uma aula extra ou até passar mais um tempo, assim vocês queiram. Eu posso gravar uma aula e deixar no Google, no canal do YouTube, tá bom? Bom, mas sem mais delongas, né? A gente havia parado nossa leitura na página 150, certo? A gente tinha lido até a 150. Só lembrando, o que é que a gente está vendo? A gente estava vendo o processo, isso, processo de expansão portuguesa, tá bem? A gente viu a atividade da página 148 e 149, e a gente leu o finalzinho da 149 até a 150, certo? Agora a gente vai para as principais conquistas na perspectiva portuguesa, tá certo? Bom, mais uma vez, pessoal, desculpem, tá bom? Mas o atraso, o gravíssimo atraso, estava fora das minhas mãos, tá certo? Com problema de internet, eu até mandei para o Robério a imagem aqui da minha tela, onde constava que estava sem rede, tá bem? Vocês lembram que na primeira aula eu saí, voltei, já era a internet oscilando. Aí agora, no final, caiu de vez. Tomara que não caia mais até o final da aula. Bom, como já sabemos, os portugueses foram os primeiros a se lançarem ao mar em busca de novas rotas comerciais, né? A gente viu que as grandes navegações começaram no século XV e XVI, certo? E que os portugueses... Tá travando, não acredito. Nossa Senhora. Os portugueses deram início a esse processo das grandes navegações. Por quê? Porque eles pagavam altas taxas, né? Eles pagavam altas taxas de tributos, né? De impostos, de pedágios. E, página 151, Rogério. E quando eles iniciaram o processo de navegação, o principal intuito é que eles estabelecessem uma relação direta com quem vai comprar ou vender os seus produtos, né? O lucro vai ser maior. Então, vamos lá. Isso é só para contextualizar o porquê dos portugueses terem se lançado ao mar, né? As condições que já mencionamos foram determinantes para que novas rotas fossem estabelecidas e novas terras fossem encontradas, como o Brasil, né? O Brasil é fruto, achar o Brasil é fruto desse processo de expansão marítima, das grandes navegações. Entre as principais conquistas na perspectiva portuguesa, né, na visão portuguesa, durante o processo de expansão marítima, destacaram-se em 1415, conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África, que era importante, porque aproximava Portugal de futuras rotas no Oceano Atlântico. Entre 1419 e 1431, diversas regiões foram conquistadas, mas ainda sem muita repercussão, como a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores. Em 1434, a primeira grande conquista, o Cabo Bojador, pelo navegador Gil Eanes. Já o arquipélago do Cabo Verde, em 1440, foi a primeira conquista que usou as caravelas, que seriam um divisor de águas, pois permitiram ir mais longe, né? As caravelas eram embarcações leves, porém velozes, né? 151, Pablo, 151, tá certo? Quando estiver fazendo leitura, pessoal, vocês podem falar, tá certo? Podem ligar o microfone e falar, porque eu não estou vendo o chat, estou vendo o arquivo do livro, tá certo? Em 1482, o navegador Diogo Cão conquistou o Rio do Congo para Portugal. Isso proporcionou um importante achado para os portugueses, as
jazidas de ouro, algo decisivo para financiar novas expansões, né? Como a gente viu, muitos dos grandes feitos, né? Grandes feitos da nobreza era financiado pela burguesia. E aqui, olha só, o pessoal achou jazidas de ouro, né? O que é isso? São terras onde, no seu subsolo, nós podemos encontrar ouro, né? Na busca de uma nova rota comercial para as Índias, os portugueses contornavam a costa africana pelo Oceano Atlântico. E um dos objetivos seria contornar o Cabo das Tormentas, atual África do Sul. No ano de 1487, conseguiram chegar ao seu objetivo, rebatizando a região com o nome de Cabo da Boa Esperança. Serviu como entreposto no caminho para as Índias. O rei Dom Manuel I, deixa eu ver, o rei Dom Manuel I financiou a continuação desse projeto. Quando a gente fala que o rei, só lembrando, quando a gente fala que o rei financiou, ele financiou com o dinheiro dos impostos, tá certo? Então, estamos falando do dinheiro dos burgueses. Isso a gente viu naquela questão da política absolutista. Financiou a continuação desse projeto, que prosseguiu com o navegador Vasco da Gama, que contornou o Cabo da Boa Esperança e chegou a Calicut, cidade indiana, em 1498. Com isso, foi estabelecida uma nova rota comercial para as Índias, o que poderia trazer grande lucro para os portugueses, né? Por que traria esse lucro? Porque não haveria cobrança de impostos, você não venderia para uma pessoa para que ela vendesse para outra, para que ela vendesse para outra, né? Você estaria diretamente comercializando com o seu cliente ou com o seu fornecedor, né? Então, o seu lucro, a sua vantagem seria maior. Essa era uma das grandes razões pelas quais as nações começaram as grandes navegações, começaram os processos de expansão marítima. E nós acabamos de falar, Portugal foi quem abriu esses processos, certo? Sempre no intuito de lucrar mais. Mas foi no ano de 1500 que Portugal obteve sua principal, aqui conquista deveria estar entre aspas, né? Mas vamos lá. Sua principal conquista, o Brasil. Alguns historiadores acreditam que o navegador Pedro Álvares Cabral teria viajado para negociar nas Índias e usou o Brasil, então chamado de Ilha de Vera Cruz, como entreposto. Em seu retorno, comunicou ao rei Manuel I que havia chegado às terras antes desconhecidas e lá estabeleceu o domínio português. Necessariamente a gente vai ver aqui um mapa com um breve resumo de tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? A questão dos escravos da África, que eram trazidos para o Brasil, a gente vai ver um pouquinho disso mais na frente, mas principalmente a questão das especiarias na Índia, né? As grandes navegações se debruçavam muito no transporte das especiarias e o ouro, principalmente no norte da África, já que foi essa região que, no caso, noroeste, né? No noroeste da África, que foi essa região que foi dominada pelos portugueses. Tudo entendido até aqui, pessoal? Sim, sim, Riquelme, Alan, Pablo, todo mundo, que bom. Riquelme não, é Rick, né? Vamos lá. As principais conquistas na perspectiva espanhola. O processo de expansão espanhola foi bastante parecido, aliás, onde é que eu vi percebido aqui? Foi bastante parecido com o de Portugal, acontece. Embora tenha começado cerca de 100 anos depois. Bom, os motivos centrais foram a formação do Estado Nacional, a busca por metais preciosos, como ouro e prata, para a cunhagem de moedas, né, que, como a gente viu, a cunhagem de moedas é aquele processo de gravação das moedas, né, onde vai ser gravada alguma coisa
a imagem de um deus, a imagem de um imperador, no nosso caso, a imagem de uma personalidade e o valor da moeda, né? 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 centavos e R$ 1. Né? Isso é o processo de cunhagem aqui. Cunhagem de moedas e a catequização. A catequização, basicamente, é o processo de expansão e dominação ideológica por parte do catolicismo. Né? Por exemplo, quiseram catequizar os índios, né? Basicamente é converter a religião dos índios, os deuses que eles creem, no Deus do cristianismo. Né? Catequização de povos de novas terras ao cristianismo. A Espanha, vocês entenderam, né? Cunhagem de moedas é como se fosse a prensa de moedas, e catequização é a conversão para o cristianismo. A Espanha entendia que Portugal, por se lançar primeiramente ao mar, estaria se fortalecendo economicamente. Dessa forma, deveria descobrir novas rotas comerciais e terras para rivalizar diretamente com os portugueses. As principais conquistas do processo de expansão marítima na perspectiva espanhola foram, sem dúvida, a conquista mais importante desse período de navegação foi a chegada à América, o que foi conseguido pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, que acabava de reconquistar a região de Granada e expulsar os muçulmanos de seu território. A Espanha precisava, então, encontrar terras com ouro e prata para se recuperar economicamente da Guerra da Reconquista. Em 1492, Colombo chegou à ilha de Guanahani, atual San Salvador, aliás, nas Bahamas. Essa descoberta aumentou a rivalidade a rivalidade com os portugueses, que chegariam ao Brasil em 1500. A gente nota aqui que necessariamente o Chiate, que é isso, Riquelme? A gente nota que o interesse espanhol pelas navegações, basicamente, por conta da visão que eles estavam tendo dos portugueses. Né? Pensaram assim, olha, os portugueses já se lançaram ao mar, já estão estabelecendo novas rotas comerciais, já estão tendo mais lucro, isso todo dia, nossa, todo dia isso. Então, a gente tem que fazer também a mesma coisa, só que a gente não vai para as mesmas rotas dos portugueses. A gente vai tentar outra coisa aqui. Né? Vamos encontrar terras também e vamos buscar terras com pedras preciosas e com metais preciosos. A gente precisa se recuperar, certo? Ah, entendi. Rick, entendi. Entre 1519 e 1522, a navegação do português Fernão de Magalhães, financiada pela coroa espanhola, conquistou regiões importantes, como as Filipinas, passando pelo Estreito de Magalhães, chegando ao Oceano Pacífico. Praticamente os 3 oceanos estavam sendo navegados. Um mapinha aqui do século XI até o século XV, né? Sobre a navegação de Espanha e Portugal, necessariamente. A Espanha demorou cerca de 100 anos para iniciar sua expansão marítima em relação a Portugal, né? Claro que a comparação de 100 anos aqui é com Portugal. Pois a Guerra da Reconquista contra os árabes terminou apenas no século XV, como demonstram os mapas ao lado. Aqui a gente vai ter o Califado de Córdoba, a Península de Leão, Castélia, Navarra, Aragão. Necessariamente esse mapa é uma ilustração de tudo aquilo que a gente acabou de ler, certo? A gente vai ter aqui o reino português e todas as transformações durante esses séculos, certo?
É entendido, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Falei rápido de mais alguma coisa? Tudo ok? Que coisa boa, coisa maravilhosa. Em 1513, Nunes Balboa percorreu a América Central, chegando ao Oceano Pacífico. Aproveitou para batizar a região, baseado no nome Américo Vespúcio, América. Essa homenagem se deveu ao fato de esse escritor ter relatado como eram as terras em que estava além do cotidiano do povo que lá vivia, né? As terras que estavam além do cotidiano do povo que lá vivia. Bom, a gente vai ter algumas atividades aqui, não são muitas, mas também não são poucas. Interessante, né? Filosofia agora. Vamos lá. É da página 154 até a página 156. Né? São 6 questões. Considerando que nossa próxima aula é segunda-feira, dá para fazer, né? Para casa sim, meu querido, tá bom? Dá tempo até explicar. Leia a seguir. Necessariamente não, a gente não vai ler aqui porque eu preciso explicar, tá bom? Eu vou passar mais um tempinho, caso não dê tempo, e quem quiser pode ficar, depois das 4h35, quem quiser pode ficar. E quem quiser sair também, fique à vontade. Depois das 4h35. Este trecho de Os Lusíadas retrata as incertezas que permeavam o imaginário dos navegadores diante do desafio de cruzar oceanos e mares. Reflita e comente o papel da Igreja Católica nesse processo. Aqui você vai falar qual era o pensamento da Igreja Católica sobre a expansão marítima e qual foi a influência dela na criação desses mitos, dessas lendas sobre os mares, sobre os oceanos, certo? Segunda questão. Portugal foi a primeira nação europeia a lançar-se ao mar, devido a fatores específicos. Cite-os e explique-os. Eu abri a aula falando sobre isso, tá bom? Abri a aula falando do porquê que Portugal foi a primeira nação a fazer as grandes navegações, né? Os motivos que a gente sabe quais são, mas vocês vão me dizer quais são esses motivos e vão explicá-los, né? Terceira questão. Muitos historiadores consideram que a chegada ao Brasil simbolizou o sucesso das práticas expansionistas marítimas portuguesas. Pesquise e analise essa informação. Você vai só fazer um comentário sobre essa afirmação aqui, de que alguns historiadores consideram que a chegada ao Brasil, né, simbolizou, consolidou o sucesso das navegações dos portugueses. Vai só me dizer o porquê disso, tá bom? Sobre investimentos, sobre comércio, é isso que você vai me falar aqui, tá bem? Nessa terceira questão. Já na quarta questão, o que é que acontece? Em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo expansionista marítimo. Qual foi o motivo disso? A gente também explicou, né? A Espanha estava ocupada com outra coisa e ela também gastou muito dinheiro, né? Com essa coisa que ela estava ocupada. Aí você vai me dizer o que era, né? Por que a Espanha ter demorado 100 anos em relação a Portugal para começar o seu processo de expansão marítima, né? Você vai só me dizer essa coisa. Eu vou ficar aqui só até terminar essa explicação aqui, minha querida. Eu vou explicar só, estou explicando a 4, vou explicar a 5 e a 6, tá bom? Só vai me dizer só qual foi o motivo disso, né? O que foi que atrasou o processo de expansão marítima, desculpe, de expansão marítima da Espanha? O que foi que atrasou? Foi tal coisa. E como atrasou? Você vai me dizer só isso. Quinta e penúltima questão. Quais foram os principais motivos que levaram os espanhóis a iniciar sua parte nas grandes navegações? Foram motivos individuais, né? E foram motivos de rivalidade, de visão. Estavam vendo que uma nação estava crescendo com expansão marítima e também quiseram crescer dessa maneira. Você vai só me dizer que fatores, aliás, eram esses, certo?
Sexta e última questão, explique o processo de chegada dos espanhóis na América no ano de 1492. Quem foi desses espanhóis que chegou aqui, certo? E onde necessariamente ele pôs o pé? Foi numa ilha, foi? Já dei uma dica, né? E essa ilha, hoje a gente conhece como qual nome? Com qual nome? É isso que você vai me dizer. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não. Don't, no one, no hay dudas. Falo espanhol também, tá? Não? Bom, pessoal, então eu vou parar aqui a gravação, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Google. Que Google? Pode me procurar no WhatsApp também, tá? Eu vou deixar essa atividade no Google Sala de Aula em minutos. E mais uma vez, de coração, peço desculpas. Não tive culpa, mas eu peço desculpas mesmo assim por conta da queda da internet, tá bom?